Bom dia, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Antônio e na nossa aula de matemática de hoje, nós trabalharemos aí as atividades 1, 2 e 3. Trarei as explicações de alguns conteúdos que estão nessas atividades e também a forma como vocês terão que fazê-las. Então, eu começo aqui compartilhando uma tela. Prestem bastante atenção nas explicações, tá bom? Vamos prestar atenção para que vocês possam compreender. Eu só expandi um pouquinho aqui, para vocês poderem visualizar melhor. Nós temos o seguinte. Pronto. Então, nós temos aqui a nossa primeira atividade, que você terá que dar uma lida no seu livro didático, precisamente na página 12, tá bom? Você vai dar uma lida na página 12, e o conteúdo é Sistema de Numeração Romana, tá bom? Sistema de Numeração Romana, um conteúdo que, inclusive, já trabalhei aí algumas aulas esse ano. Para quem acompanha, para quem assiste às aulas por inteiro, eu já trabalhei esse conteúdo em algumas aulas esse ano, inclusive com questões. Então, lá no seu livro didático, quando você for lá na página 12, vocês vão logo perceber que os antigos romanos, que é precisamente lá na região da Itália, eles usaram esses 7 símbolos, o I, a letra V, o X, o L, o C e o D e o M também. Esses 7 símbolos aí são os símbolos que formaram o sistema de numeração romano, tá bom? Então, você vai ver que o número 1, representado pela letra I, 2, 2 Is, 3, 3 Is. O 4, já temos aqui IV, I, que é a letra anterior, e V, que é o próximo grupo, né? É como se eu tivesse uma subtração de 5, que é a próxima, menos 1, que dá igual a 4, ok? Então, IV. Eu faria aqui uma subtração voltando. 5 menos 1, que é igual a 4. Então, o 5 é V, o 6, VI, 7, um V e 2 Is, 8, um V e 3 Is. Voltando à nossa subtração, nós temos IX, que é o 9, ou seja, o 10, que é o X, X menos I, ou seja, 10 menos 1, que vai ser igual ao nosso 9 aqui, tá bom? Aí a gente vai avançar um pouquinho, 2x são 20, 3x são 30, XL é 40. Por que XL é 40? Porque o L, que é o próximo, é o 50. E aí, se eu quiser colocar 51, LI. Se eu quiser colocar 53, L3Is. E por aí vai, tá bom? Então, LX 60, L e 2x 70, L e 3x 80, X e C 90, ou seja, o C, que significa aqui o 100, menos o X, que é 10, vai ser igual a 90. Sempre a subtração voltando, tá bom? Aí nós temos o C, que é 100, 2Cs 200, 3Cs 300, ok? Um exemplo aqui, 352, 3Cs, que significa 300, o L, que significa 50, e os 2 Is, que significa 2, 352. Nós temos aqui CD, que significa 400, ou seja, o 500 significa o D, e o 500 menos o C aqui, que é o 100, vai significar 400. Por isso que o CD é 400. 600 é DC, 700 é um D e 2 Cs, 800 é um D e 3 Cs, ok? E nós temos aqui o número 1000. O número 1000 que é um M, 2000 são 2 M's, 3000 são 3 M's, 4000 vai ser o mesmo número 4, só que com um tracinho em cima, que significa 1000, tá bom? 5000 vai ser o número 5, que é o V, e tracinho em cima, que significa 1000. E por aí vai. Você vai fazer essas leituras prestando sempre atenção que número significa cada símbolo desse aí, tá bom? Observando que no sistema romano, nós encontramos, por exemplo, um V e 3x que é igual a 8, ou seja, uma adição, né?
que é o 5, mais 3, que é igual a 8, ok? O V, que é o 5, e os 3Is, que é o 3, que vai ser igual a 8. Só que, no entanto, números como, por exemplo, o 9, o 19, o próprio 40, o próprio 90, entre outros, ele vai ser uma forma de subtração. Por exemplo, o 9, ele é IX, ou seja, uma subtração. 10, que é o X, né? Menos 1, que é o I, que vai ser igual a 9. Aí eu tenho que inverter, né? Vai ser, em vez de XI, vai ser IX, tá bom? Porque XI seria 11, tá bom? Então, é só uma inversãozinha aqui nessas subtrações, ok? O 1 vindo antes do X. E da mesma forma que é com 40, né? O L significa 50, menos esses 10 aqui, que significaria aí 40, né? 50 menos 10, 40, ok? E assim também com 90, como já foi explicado, o C, que é de 100, menos o X, que é 10, então vai ficar igual a 90. Então, o XC aí representa o 90, ok? Então, vale ressaltar que eles usam essa subtração, essas continhas de menos aí, para não repetir o mesmo símbolo mais de 3 vezes. Então, o máximo que os romanos repetiam os símbolos eram 3 vezes, tá bom? Dando sequência, você vai, no seu caderno de atividades, fazer esse exercício aqui, tá bom? Você vai começar me respondendo que século é esse daqui. Pessoal, que século seria esse? Está aqui sendo descrito. Você vai me dizer que século é esse, tá bom? Vamos ver se volta aqui. Aqui, retornou. Só apresentar de novo. Ok? Então, estávamos aqui. Eu quero saber que século é esse daqui. Você vai escrever para mim aí em algarismos indo-arábicos. Vai escrever que número esses símbolos aqui representam. Vai escrever em romanos todos esses números aqui, certo? Vai escrever o capítulo desse livro aqui. Que capítulo é esse? Você vai transformar todos esses números aqui em algarismo indo-arábico. Por exemplo, XV você sabe que é o 15. Aí você vai transformando os demais. E esses rapazes aqui, você vai transformar eles em romanos, né? 23 seria X, 1, 2, 3, tá bom? E os outros você vai fazendo aí, tá bom? Na atividade 2, ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, vocês estudarão o sistema de numeração decimal e os algarismos indo-arábicos, tá bom? Vocês vão ler com bastante atenção o conteúdo da página 14, tá bom? Fazer uma leitura atenta, silenciosa, para buscar entender. Depois de você fazer essa leitura desse sistema de numeração decimal, desses algarismos indo-arábicos, conteúdos que também já estudamos, que assiste às aulas por inteiro, já viu esses conteúdos aqui, para depois você responder as questões 18, 19 e 20 que estão na página 15 do seu livro didático. Você vai responder essas questões em uma folha de papel e juntar para entregar junto com a atividade, tá bom? Então, você vai fazer essa leitura aqui do sistema de numeração decimal, entendendo que esse sistema de numeração decimal, ele recebe esse nome porque a base é 10, tá bom? Ou seja, uma contagem, um agrupamento de 10 em 10, ou seja, 10 unidades é igual a uma dezena, 10 dezenas é uma centena, 10 centenas uma unidade de milhar, que significa o número 1000, tá bom? O número 1000. E por aí vai. 10 unidades de milhar, uma dezena de milhar, que é 10.000. 10 dezenas de milhar é a mesma coisa que uma centena de milhar, que é 100.000. 10 centenas de milhar é uma unidade de milhão, que é 1 milhão. E assim
por diante. Então, você vai ler com atenção essa questão aqui da importância do número zero, do valor posicional de cada número, da decomposição. Por exemplo, eu tenho aqui o número 555. Volto a dizer que já estudamos bastante isso aqui esse ano. Quem assiste às aulas já estudou isso. Então, 555. Aqui eu tenho algarismo 5, algarismo 5, algarismo 5. Só que cada algarismo desse, cada 5 desse aí vai ter um valor diferenciado. É 500, né? 500 mais 50 mais 5. Então, vocês vão ver aí que o mesmo algarismo 5, ele tem valores diferenciados. Então, isso aí é a questão do chamado valor posicional de um número, que inclusive a gente já estudou. Façam essas leituras aí com bastante atenção, tá bom? Aí vocês vão lá responder as questões. Na 18, pede para você escrever o número formado por 2 centenas mais 9 dezenas. Qual seria esse número formado por 2 centenas mais 9 dezenas? 2 centenas são... Vou responder a letra A para vocês. 2 centenas são 200, né? E mais 9 dezenas. 9 dezenas são 90. Então, seria aí o número 290, tá bom? Seria o número 290. Ele tem 3 algarismos porque ele é da ordem das centenas. Na letra B, qual seria aí um número formado por 1 milhar mais 5 dezenas? Aí você vai descobrir. 8 milhares, 6 centenas e 6 unidades. Também tente descobrir, tá bom? Na 19, qual número tem uma centena a mais que 13 centenas e 8 unidades? Qual seria esse número de 13 centenas e 8 unidades? Você vai descobrir qual é o número que tem uma centena a mais que esse número que tem 13 centenas e 8 unidades. E essa 20 aqui é uma questão de composição e decomposição. Então, aqui eu tenho 5.080 mais 9. Então, eu vou entender aqui que é 5.000, deixa eu ver se eu consigo escrever, 5.089, tá bom? Você vai colocar aqui dentro do espaçozinho aí no seu caderno, tá bom? E 8.435, aí eu já tenho 8.000, aí 400, aí eu coloco aqui o 400, ó. Perdoem aí pela escrita, mais 30 que já está aqui, mais os 5 que faltam. E o restante aí vocês irão completando, tá bom? Na continuidade da atividade 2, vai pedir para você estudar a página 16 e a página 19. Você faz uma leitura lá na 16 e depois faz uma leitura na página 19 do seu livro didático, tá bom? Para depois responder as questões 24, 23, 24, 25, 26 e 27, tá bom? Está lá na página 17 do seu livro didático. Você vai responder com atenção. Onde a primeira pede para você completar o quadro. Essas questões, elas são de escrita por extenso dos números, né? É a forma que você escreve como se lê os números do sistema de numeração decimal, ok? Então, aqui tem um número e você vai escrever nesse espaço como se lê. Aqui nesse lado tem como você lê o número e aqui você vai escrever o algarismo, tá bom? Na 24, pede que você escreva o valor deste cheque por extenso. Escrever esse valor aí como se lê, tá bom? Na próxima, agora na 25, nós temos aqui a renda de um jogo e o público. Como você escreveria por extenso esses números? Então, você vai escrever como se lê esse número de cima da renda e esse outro número aqui do público também você vai escrever por extenso. Escrever o nome do número, escrever como se lê, tá bom? Então, como você poderia escrever esses números? E na B, como você escreveria com algarismo essa renda aqui? R$ 2.050. Como você escreveria esse número aqui com algarismos? Dando continuidade, nós temos a próxima questão, questão 26, e nós temos aqui o marcador, o velocímetro de um carro, ok? De um carro que mostra
os quilômetros que ele já rodou. Então, quantos quilômetros esse automóvel já percorreu? Aqui está o número, tá bom? Então, você vai escrever por extenso, escrever como se lê. Qual é o maior número que esse marcador de quilometragem pode registrar? Então, ele cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Qual é o maior número que esse marcador pode registrar até ele completar? Ok? Na próxima, nós temos aqui a moça dizendo que agora entendi o significado de um zero à esquerda. Por quê? Porque um zero à esquerda, como nesse caso aqui, não tem valor nenhum, tá bom? Quando alguém disser assim, fulano é um zero à esquerda, está querendo dizer que a pessoa não vale nada, né? Não tem valor. Isso não é coisa de andar dizendo para as pessoas, não, tá bom? Então, na 27, considere o número 81.235. Aí você vai colocar um zero entre dois dos seus algarismos de modo para obter o maior número possível. Aonde é nesse número aqui que você coloca o algarismo zero para obter o maior número possível? Aí depois você escreve a leitura do número obtido, tá bom? Dando sequência, então, aqui nós vamos agora para a atividade 3. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Atividade 3, que está... Onde está a atividade 3? Aqui está ela. Espero que estejam visualizando ela aqui, ok? Então, são questões que vai dar 48 até a 56. São questões fáceis que basta apenas você fazer a leitura com a atenção que você conseguirá responder cada uma delas. Por exemplo, na primeira, você vai, antes de começar, pegue essa folha com calma e tente responder as questões. Você não vai marcar qualquer uma alternativa, você vai fazer com calma, com atenção, para tentar chegar à resposta correta e ver se ela está entre as alternativas, tá bom? Aí nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver que nós temos aqui a primeira questão, que é a 48. Se somarmos 3 centenas, 30 dezenas com 30 unidades, quanto obtemos? 3 centenas mais 30 dezenas mais 300 unidades. Quanto que nós obteremos com essa soma? 3 centenas, 30 dezenas e 300 unidades. Então, 30 centenas... Perdão, pessoal, são 3 centenas, 30 dezenas e 300 unidades. Vocês vão fazer aí essa continha, tá bom? Na 49, diz o seguinte, a população de uma cidade é de 1.308.047 habitantes. Aí você vai utilizar os algarismos que traz esse total de habitantes de 1.308.047 habitantes e vai marcar a alternativa correta, tá bom? Na 50, anunciou-se que o próximo prêmio da Loto, da loteria, será de 5.050.000 reais. Qual é a outra forma dessa quantia? Qual é o número que representa a quantia de 5.050.000 reais? Então, você vai marcar a alternativa correta. 51. Em qual dos números abaixo o algarismo das dezenas de milhar é igual ao das centenas? Então, em qual dos números abaixo o algarismo das dezenas de milhar é igual ao das centenas? Então, é importante você fazer a leitura lá do conteúdo nas páginas para entender o que é classe, o que é ordem, o que é centena, o que é dezena, o que é unidade, o que é unidade de milhar, tá bom? Façam tudo o que está sendo pedido nessas atividades, tá bom? Não deixem de fazer nada, estudem com atenção. Em um número, na 52, em um número, o algarismo das unidades é 8, os das dezenas é 5. Colocando o algarismo 6 à esquerda deles, obtemos um novo número, que é... Então, você tem um número que o algarismo das unidades é 8 e o das dezenas é 5. E se eu colocar o algarismo 6 à esquerda deles, antes desses dois, que número eu terei? Você marca a alternativa correta. Na 53, a diferença entre o maior número de 4 algarismos
diferentes e o menor número também de 4 algarismos diferentes é. Aí você vai tentar descobrir qual é o maior número de 4 algarismos e fazer uma subtração entre o menor número de 4 algarismos para descobrir aí qual é a alternativa correta. É só ler cada questão com atenção. Na 54, no sistema decimal de numeração, o número representa 3 classes e 7 ordens. Esse número tem 3 algarismos, 7 algarismos, 10 algarismos ou nenhuma das anteriores. Então, você volta lá no livro, onde tem a noção de classe e ordem, para você tentar compreender, tá bom? E na 55, o Rubens ele contou e separou alguns selos, e ele registrou a quantidade de cada tipo de selo em 3 ábacos. Primeiro ábaco, segundo ábaco, terceiro ábaco. Na ordem da figura, quantos selos de cada tipo havia? Então, você vai representar esses números aqui, os 3 ábacos, e ver qual é a sequência de números correta, tá bom? Rodrigo deveria escrever vários números usando as palavras 40, 200, 1004 em um só número. Ele cometeu um erro em. Então, na sequência 6, o Rodrigo foi tentar escrever vários números utilizando as palavras 40, 200, 1004. Em cada número desses, ele cometeu um erro. Em qual desses números o Rodrigo cometeu um erro? Então, prestem muita atenção a esses probleminhas, a cada situação dessas, e responda com bastante atenção. Não esqueça de fazer as leituras indicadas, tá bom? Então, grande abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição.